Sem marketing, você fica travado nas suas ações de venda. E a venda é um ponto muito, muito importante no setor contábil, assim como qualquer outro setor. Afinal de contas, sem venda, sua empresa morre. O que as pessoas fazem hoje no digital? Elas estão começando com uma câmera do celular, com uma lapelinha toda humilde, aí elas olham assim para um conteúdo da Globo ou uma influencer muito famosa, sei lá, Boca Rosa. Pega ela, nossa, eu queria falar igual a Boca Rosa, queria ter aquela câmera HD, queria ter aquele microfone, e a pessoa está começando. Então ela julga o mínimo dela com o máximo de alguém que já está no auge. Querendo falar assim, eu só vou começar quando eu tiver aquele equipamento, só vou começar quando eu tiver aquela dicção. Sendo que você só precisa começar. Sim. Você só precisa mostrar que você é humano, né? É um caminho, né? Igual você falou, onde você tá e aonde você quer chegar. É como se fosse uma projeção. E o marketing, ele vai ser ali um bracinho. A gente faz a ponte, né? Olá, contadora! Olá, contador! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Contador no Topo. Eu sou a Amanda e hoje eu trouxe aqui para vocês dois convidados super especiais. O Thiago, nosso gestor de marketing, e o Isaac, nosso coordenador de marketing. Prazer estar aqui. Primeiro episódio do Contador no Topo, né? Podcast. Finalmente lançamos esse primeiro episódio. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui nessa estreia. Acho que a gente tem muita coisa para falar, né, Amanda? Muita mesmo, pessoal. Pra gente inaugurar, eu trouxe aqui uma caixinha de pergunta que a gente abriu ali no Instagram e o pessoal quer muito saber alguns tópicos ali e eu gostaria que vocês, especialistas, respondessem. Tudo bem? Pode ser? Pode Bora! ser. Perfeito, então. Vamos lá, meninos. A nossa primeira pergunta para iniciar aqui com tudo. Vamos lá. O que é o marketing contábil e por que isso importa no meu escritório? Bom, perfeito. O marketing contábil nada mais é do que as ações de marketing realizadas para o escritório de contabilidade. Hoje, muitos escritórios pensam que não investem em marketing ou não trabalham marketing no escritório. Só que o simples fato de você criar o seu escritório, já começar as suas primeiras ações de venda e da prestação do teu serviço, querendo ou não, você já começa a fazer marketing, porque o marketing está presente nisso. Seja num cliente que te indica, seja num bom serviço que você presta e você recebe um elogio, já se começam as ações de marketing ali. O ponto é, muitos empreendedores contábeis não se atentam que ele já tem isso, que ele já começou a ter isso. E aí ele não estuda, não tem profundidade nesse ponto para que ele possa alavancar as ações e ter mais controle sobre toda a estratégia. Por que isso é importante? Porque o marketing é um dos pilares mais fundamentais para que você gere novas ações de venda. Sem marketing, você fica travado nas suas ações de venda. E a venda é um ponto muito, muito importante no setor contábil, assim como qualquer outro setor. Afinal de contas, sem venda, sua empresa morre. Exatamente. Marketing e vendas andam lado a lado, né? A gente não pode se esquecer disso também. Segunda pergunta, pessoal. Preciso mesmo investir em marketing? Não posso depender somente da indicação? Certo. Eu acho que quando você fala em investir em marketing, o que é investir? Porque tem gente que acha, se eu colocar dinheiro em uma plataforma, eu estou investindo em marketing? Pessoal, investir em marketing, na verdade, é tudo que você faz a partir do contato com o cliente. É o seu escritório, como ele é arrumado, como você cuida das suas redes sociais, em que tipo de mídia você investe. Investimento nada mais é do que uma ação, não necessariamente ele está ligado ao dinheiro. Mas quando você está falando agora de marketing digital, você precisa fazer um investimento e um esforço um pouco maior do que só apenas entregar o valor e só apenas entregar o serviço, porque as pessoas não te conhecem. Na questão da indicação, você tem sim ali um cliente que é valioso, que ele já tem uma recomendação, então ele é um cliente mais fácil, digamos assim. Mas quantas indicações você tem por ano? Quantas indicações você realmente consegue manter a frequência para trazer um dinheiro para o seu caixa? Se você estiver satisfeito em viver de indicação e ter um crescimento a médio e muito longo prazo, fechou. Só que se você não faz investimentos focados em crescimento, em growth que a gente fala, né? Realmente você vai estar preso nessa constância que não tem previsão. Você não tem uma previsibilidade de quando a outra pessoa vai te indicar, a não ser que você faça programas de indicações, etc. Mas hoje o marketing digital, o marketing para contadores especificamente, ele é importante por isso. Porque tira você da zona de quando eu vou ter o meu próximo cliente e coloca você na zona de pelo menos esse mês eu sei que uns 4, 5 aí tem chance de entrar. Isso faz muita diferença. E expande também, né? Mais pessoas conhecem, porque por indicação é somente ali boca a boca e a gente também não sabe ali de fato quando que vai ver, né?
E aí você também tem a questão de quantas pessoas o meu cliente conhece. De repente é um ótimo cliente, mas será que ele vai lembrar de te recomendar? Será que ele conhece tantas pessoas assim? Às vezes é só um ótimo cliente. E você contar com isso pode ser muito desastroso para o seu resultado se você quer crescer, né? Exatamente. Próxima pergunta. Como funciona o marketing digital para os contadores? Essa foi bem perguntada aqui, hein, Isaac? Bom, dentro disso, um ponto muito importante que o contador tem que ter em mente é que, diferente do que a maioria do que ele vê na internet, ele não vende um produto, ele vende serviços. E para que você venda serviços, um pilar fundamental da venda do serviço de contabilidade é a confiança. Você não gera confiança de uma hora para outra. Para que você gere confiança, você precisa primeiro ter autoridade. Para que você tenha autoridade, você precisa ser visto. Então, um dos pontos que o próprio Thiago trouxe agora há pouco, você também trouxe, é a questão da visibilidade. Para que você tenha uma boa estratégia de marketing, ou para que você primeiro comece no marketing digital, você primeiro precisa estruturar a sua casa. O que seria estruturar a casa de um escritório contábil? Criar seus primeiros ativos. Porque hoje, muitos escritórios, por exemplo, não têm um Google Meu Negócio, não sabem o que é um Google Meu Negócio. E o Google Meu Negócio é um dos pilares fundamentais de quando você vai pesquisar por uma empresa na sua região. O site é um dos segundos pilares e muitas vezes o escritório ainda não tem. Fora os escritórios que ainda não tem nem identidade visual, não tem um MIV, não tem um logo que se diferencia dos demais. E aí a pergunta que fica é, por que você escolhe esse escritório e não o outro? Muitas vezes o fator vai ser sempre a indicação ou o conhecimento. O que o contador precisa ter em mente é que você quer ser essa primeira opção, você quer passar a ser mais conhecido? Então, perfeito. Comece a trabalhar primeiro a sua estrutura dos primeiros ativos, que é a criação das redes sociais, Google Meu Negócio, site, e mantenha o segundo ponto, que é a consistência. Muitos contadores entram para o digital, criam ativos, mas não monitoram as métricas ou não tem alguém para monitorar as métricas. E, num segundo caso, eles criam os ativos, mas começam, fazem um pouco de ação, às vezes por 6 meses, 7 meses, querem um resultado a curto prazo, por muitas vezes precisar desse resultado, só que o digital não é algo a curto prazo. Seria calúnia minha, mentira aqui, dizer que, nossa, se você não tem nada no digital hoje e você presta serviço de contabilidade, dependendo da ação que você fizer, amanhã você já vai ter resultado. Não, você primeiro precisa criar toda a sua base, é como construir um prédio. Não adianta você querer construir um prédio e amanhã ele está pronto. É toda uma fase de primeiro você fazer a fundação, depois você fazer todo o movimento, todo o crescimento, para que aí sim você tenha moradia. No digital é da mesma forma. E é isso, né? Porque não adianta nada você querer do dia pra noite ter todo esse reconhecimento. Marketing é persistência, é constância, né? A gente não cresce do dia pra noite, a gente cresce ali a longo prazo, tendo essa resiliência, né? Digamos assim. Muito bem. A próxima pergunta aqui é por que meu escritório não cresce, mesmo prestando um bom serviço? Amanda, na verdade eu acho que o crescimento de um escritório não está necessariamente ligado ao serviço que a pessoa presta. Claro que isso vai ajudar muito se você tiver uma boa qualidade. Mas será que ninguém nunca já comprou um curso ou comprou algum produto que falou assim, putz, eu esperava mais, esperava muito mais? Porque essa pessoa soube se vender. Essa pessoa, esse produto, enfim, aquilo que a gente consome, você acaba comprando por impulso, por emoção, porque aquilo te cativou. Então, o fazer o trabalho bem feito, desculpa falar, mas é o mínimo, né? Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho bem feito para tudo que a gente fizer. Mas como a gente se apresenta, como você vende esse serviço, acaba sendo, infelizmente, pessoal, mais importante do que fazer o trabalho em si. Porque o trabalho em si, você vai ser reconhecido. Só que ele não vai trazer para você mais dinheiro no bolso, ele não vai trazer para você mais clientes. Ele só vai trazer satisfação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que o trabalho de marketing é importante. Porque se você já se garante, já sabe que você faz um puta trabalho muito legal, então venda isso, sabe? Fala aos 7 ventos, fala para todo mundo o quanto você é especial nesse tipo de nicho, quanto que você conhece aquele tópico específico, e é aquele negócio que a gente já falou algumas vezes. Quem não é visto, não é lembrado. Então, o que adianta você ter um ótimo trabalho, entregar uma qualidade impecável, se ninguém sabe quem é você? Aí a pessoa ali que está com um trabalho mediano, mas está se vendendo, está falando para todo mundo que faz, tem mais clientes que você. Esse é o jogo, não tem jeito. Além de você prestar um bom serviço, ser o mínimo, né? Que querendo ou não, a pessoa pensa, trabalho bem, todo mundo tende a já gostar do meu serviço, tá.
As pessoas que você atende ou talvez seus funcionários saibam que você presta um bom serviço. Mas e a pessoa que pode ser seu futuro cliente, ela já sabe disso? Se você não trabalha as ações de marketing da forma correta, não sabem. É aquela velha frase. Você não necessariamente só deve ser bom, mas você precisa parecer bom. Você precisa ser visto como uma boa empresa, um bom escritório contábil para que você aumente o quê? A confiança do público. Porque, querendo ou não, as pessoas que já são seus clientes, você já tem ali aquela credibilidade, né? Bom porque você mantém, você fideliza. Exato. Mas as pessoas também precisam ser reconhecidas, igual você disse. Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? O que eu faço ali para expandir meu escritório? Foi o que o Isaac falou. Será que eu já tenho ali os ativos digitais? O que vai me diferenciar? Porque não adianta a gente ficar ali estagnado, né? Esperando que, de fato, ali aconteça do dia pra noite, se a gente não tá fazendo por onde, né? Sim, Amanda. E se você parar pra pensar, você fazer um bom trabalho é metade de algo já 100%, já é 50% do que você precisa. Porque se você entrega um trabalho mais ou menos, as pessoas vão vir, talvez não vão ficar. Mas agora, se você já tem a consciência da qualidade, é só trazer. Então, metade já foi feito. Agora é só realmente colocar um marketing ali assertivo para você ter um crescimento exponencial. Exatamente. Trabalhar ali em conjunto, né? A próxima, pessoal. Qual a diferença entre ter um site e realmente fazer o marketing contábil? Boa pergunta. Primeira coisa, como que tá esse site? Porque muitas vezes você só tem um site. Esse site, às vezes, ele não é encontrado, esse site ele não trabalha conteúdo, esse site não trabalha a palavra-chave da forma correta para que você seja encontrado pelas pessoas certas na internet. Então, muitas pessoas lá atrás mesmo, anos 2000, 2010, começaram a criar os primeiros sites. Ótimo. Principalmente no serviço de contabilidade, isso é muito bom. Só que muitos criaram e nunca mais mexeram no site. Ou, às vezes, criou um site há 4, 5 anos atrás e tá criado lá. Tudo bem que na época você poderia ter feito algumas ações para deixar o seu site show de bola, o seu site muito bem posicionado. Só que o digital é um jogo muito rápido. É um jogo que hoje você está de uma forma, amanhã você já está de outra. É uma disputa muito grande. Então você precisa ter um monitoramento muito forte, principalmente uma atualização muito forte. É a mesma coisa. O carro que você compra 4 anos atrás não é mais o mesmo carro que você compra hoje. Você pode até comprar um carro usado, mas se você for na concessionária já não vai ser mais o mesmo modelo. Vai ser outro modelo com outras funcionalidades e outras atualizações. Site é a mesma coisa. A diferença do site, de ter um site para as ações do digital, é que o site é uma das ações, é um dos pontos, é um dos pilares. O digital por si só, você precisa estruturar e pensar muito bem em quem você vai querer atender, quem você vai querer focar, né, na sua estratégia, qual é o posicionamento da sua marca, ou seja, como que a sua marca quer ser lembrada pelas demais, o que diferencia das outras contabilidades, e fora também o quanto que você é consistente naquilo que você faz em questão de produção de conteúdo e geração de prova social. Entendi, maravilha. É o que eu sempre costumo falar aqui para os clientes também, né? É muito bom você ter ali um site, né? O site ele vai ser ali a base, o pilar, digamos assim, como se fosse um carro. Mas para ele se movimentar, a gente precisa de um combustível. É como se fosse um carro. E os combustíveis vão ser o quê? O que a gente vai utilizar ali de fato no marketing? São os conteúdos exclusivos com as palavras-chave, esse direcionamento. Então, isso é muito importante. Não basta ter somente ali um site, né? A gente precisa, de fato, impulsionar ele para que ele seja ali, de fato, bem utilizado. E aí, pessoal, teve uma pergunta também aqui que, olha, deu o que falar. Como posso atrair clientes sem parecer que estou forçando a barra? Olha, eu acho que é muito relativo forçar a barra. O que é forçar a barra no marketing, afinal de contas? Eu acho que isso vem de uma pessoa ou de um profissional provavelmente muito tímido ou que ele tem ainda algumas travas para se vender de fato. Porque, pessoal, hoje eu entendo que forçar a barra é fazer uma propaganda enganosa, é você falar algo que realmente não exista. Até aí, ok, isso é forçar a barra. Mas tem muitas pessoas que não querem aparecer em vídeos, tem pessoas que não querem tirar uma foto para postar numa rede social, tem pessoas que não querem colocar o rosto delas na marca. Isso não é forçar a barra. Isso é ter orgulho do que você faz e falar que faz bem feito. Então eu acredito que hoje, quando a gente é impactado dentro de uma rede social, você olha assim, tá cheio de entretenimento. Aí aparece uma publicação de um profissional. Seja ele qual for, seja ele um contador, seja ele um dentista, etc. Você tá vendo que ele está entre os entretenimentos, mas ele também te entretém de alguma forma, com uma informação, com uma curiosidade, com qualquer coisa que esteja relacionada ao nicho dele e como esse nicho ajuda a humanidade. Porque o que é um trabalho?
Ele é uma ajuda para o próximo. Só que você é remunerado para isso. Um dentista ajuda uma pessoa ali com uma dor. Você, contador, está ajudando um empresário a evoluir a empresa dele. Então, um está ajudando o outro de uma forma a ser uma grande organização na sociedade. Então, por que eu teria vergonha disso? Por que eu não quero colocar meu rosto nisso, sendo que a minha função é essa? Eu acredito que hoje, quando a gente coloca técnicas de retenção de atenção, ou, eu preciso sorrir, eu preciso falar mais alto, eu preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas, você só está direcionando elas de uma forma mais estratégica e mais inteligente para um conteúdo que faz a diferença no mundo. Se você não acha que o seu conteúdo e que você faz diferença na sua profissão, você sempre vai achar que você está forçando a barra. Mas, na verdade, você só está demonstrando o quanto importante você é. Então, eu acredito que isso é mais mentalidade do que algo que realmente exista. Eu não acredito que exista forçar a barra no marketing ou, enfim, de qualquer jeito quando você está se vendendo, desde que você saiba que você está sendo ético e honesto. Aí, não tem jeito. Sim, e quando você fala de produzir conteúdos, geralmente as pessoas que não gravam, elas ficam com esse receio, né? Uhum. Ai, como que eu faço pra falar? Eu não sei falar. É só você pensar que você tá numa conversa com um cliente seu, você tá vendendo ali. Exato. Né? Nossa, a gente tem muita conversa isso em briefing, né? Por exemplo, poxa, você já tem quantos clientes? A pessoa fala, tenho 300 clientes, tenho 1.000 clientes. Tá, então você já tem case, você já tem uma solução, você já resolveu o problema de alguém. Conta um pouco dessa história, você não precisa citar nomes, você não precisa falar dados sensíveis, você só precisa contar essa história de forma que alguém se identifique também. Talvez alguém esteja passando por isso agora. Só que você nunca vai saber se você não postar. E da mesma autoridade que você fala com o cliente, você explica, não, você tem que fazer assim, assim para resolver esse problema. Quando você está na frente de uma câmera, é a mesma coisa. Só que não é um cliente, é só uma câmera. Exatamente. E se você errar, gente, você faz de novo e assim vai. Você não tem que comparar o seu mínimo com o auge e o máximo de alguém. Porque o que as pessoas fazem hoje no digital? Elas estão começando com uma câmera do celular, com uma lapelinha toda humilde. Aí elas olham assim para um conteúdo da Globo ou uma influencer muito famosa, sei lá, Boca Rosa. Pega ela, nossa, eu queria falar igual a Boca Rosa, queria ter aquela câmera HD, queria ter aquele microfone. E a pessoa está começando. Então, ela julga o mínimo dela com o máximo de alguém que já está no auge. Querendo falar assim, eu só vou começar quando eu tiver aquele equipamento. Só vou começar quando eu tiver aquela dicção. Sendo que você só precisa começar. Sim. Você só precisa mostrar que você é humano, né? Exatamente. A gente nunca pode também se comparar com os outros, né? Cada um teve. A Boca Rosa, com certeza, começou ali Tem o começo. Exatamente. Só você ver os Então, vídeos antigos. Exatamente. Então, é um recado aí pro pessoal começar, né? Não ter medo. Ser quem realmente é. Isso é Exato. importante. Meu escritório já tem redes sociais, mas eu não vejo resultados. O que estou fazendo de errado? E aí, meninos? Vai. Bom, só você ter rede social não te garante necessariamente resultado. Você ter um Instagram, você ter um canal no YouTube, você ter um Facebook ou qualquer outra rede que seja. O mais importante é qual que é a estratégia de conteúdo por trás disso. E também não adianta você pensar que, por exemplo, você vai criar um Instagram, vai postar lá 3 conteúdos e nunca mais vai postar e você vai ter resultado. Por quê? Porque rede social, um dos pontos principais é que é uma rede social, ou seja, as pessoas estão lá para socializar. Então, a primeira dica é, as pessoas que estão naquela rede não necessariamente vão lá para comprar algo. Elas podem até comprar algo ou se interessar por alguma coisa. Mas, em primeiro lugar, elas estão lá para se relacionar com outras pessoas. E um dos fatores, ou uma das coisas que muitas pessoas não têm levado em conta hoje, é que cada vez mais as redes estão se tornando mais redes sociais. Por quê? Hoje, quando você está num Instagram da vida, você vê um meme, você vê um conteúdo legal, você manda para quem? Pro teu amigo, você manda pro teu colega de trabalho, você manda alguma coisa engraçada para ele, você se relaciona com ele dentro daquela rede. Ou, por exemplo, você marca ele num comentário, mas acontece muito isso. Você mostra os bastidores da sua vida, o que você está fazendo de bom, o rolê que você foi, ou qualquer outra coisa do tipo, você mostra a sua vida. No sentido do seu escritório contábil, você não vai mostrar, por exemplo, o dia a dia, talvez, não que você não possa, mas é que para que você consiga fazer isso é necessário você ter alguém para te ajudar. O que você tem que fazer, então? Trabalhar muito forte o conteúdo voltado para aquele público-alvo que a gente falou nas perguntas lá atrás. Então, ter um público nichado é um ponto importante. Você também ter uma consistência na publicação de conteúdo, e quando eu falo publicação de conteúdo, vai desde story, carrossel, reels. Se você está começando, começa pelo reels,
que é um conteúdo ali que você vai gravando um vídeo, você grava num dia, posta, grava no outro, posta, e aí você fala, poxa, mas eu não sei como que eu vou gravar, como que eu vou fazer. Hoje, tanto no YouTube quanto o próprio grupo DPG já te oferecem tutoriais ou pelo menos formas para te ajudar a começar e começar fazendo de uma forma pelo menos adequada. Não que você vá pensar como o próprio Thiago disse, você não vai começar hoje, gravar um vídeo no Instagram, vai ser igual o Pedro Neri, vai ter curtido igual o Pedro Neri ou o Johnny Martins. Não, você está começando agora. Por melhores os equipamentos que você tem, as ações que você tem, você está começando agora. Então você precisa, nesse primeiro momento, começar. E se você já tem, mas não atualiza, ou se você já tem, mas ainda não vê resultado, é você entender, tá, eu não estou tendo resultado por quê? Qual que é o meu objetivo com essa rede social? Muitas vezes, um Instagram, ele não é uma rede que o contador ele foca no perfil da empresa em, por exemplo, captar clientes, mas sim ser uma vitrine. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo recente, aconteceu comigo, não envolve um escritório de contabilidade, mas envolve uma academia. Eu estava procurando lá na minha região uma academia para fazer natação. Porque eu não sei nadar até hoje. Por incrível que pareça, tenho 25 anos, mas não sei nadar. E eu falei... Nunca é tarde para recomeçar, viu, galera? Exato. E eu falei, bom, preciso encontrar um lugar que me ensine. Sim. E aí eu procurei o quê no Google? Natação perto de mim, ou academia de natação. Me apareceram algumas, eu fui o primeiro no Google Meu Negócio. Por quê? Porque eu trabalho com marketing, mas também eu sei que são os primeiros resultados que me aparecem. Sim. Entrei em contato com algumas academias, a maior parte não me respondeu porque já era 10 horas da noite, não tinha nenhum bot lá, ou IA para me responder, diferente do que tem aqui na DPG, né, que a gente tem a Joana, que tá sempre respondendo, independente do horário. O pessoal acha que a gente tá trabalhando fora do horário, mas não necessariamente, é a Joana que tá ali. Mas enfim, não tinha. E aí nisso, eu fui interagindo ali com a academia, eu fui entrando em contato com elas, e eu fui vendo quais eram as possibilidades para mim. Só que qual foi um dos diferenciais para que eu escolhesse algumas ou selecionasse duas para ter um contato mais a fundo via WhatsApp do que outras? Além de ver o Google Meu Negócio, eu fui no Instagram para ver o que? Se era real. Para ver se, por exemplo, como que eram os bastidores, como que eram as ações internas. É claro que num escritório de contabilidade a pessoa não vai querer ou não precisa saber como é internamente no seu escritório. Esse não é um ponto que vai fazer tanta diferença. Agora, sabe o que realmente vai fazer a diferença para que a pessoa tenha mais confiança no teu serviço? Prova social, o resultado que você gera para os seus clientes. Então, isso é algo que tem que estar muito exposto no teu Instagram. Tem muitas pessoas que às vezes nem têm um Instagram tão grande ou tão bem elaborado, mas ele tem o que lá? Prova social. E prova social ou depoimentos de pessoas falando bem do serviço ou mostrando os resultados que você gera. Isso aumenta aquilo que a gente já falou, que é a confiança. Gente, se começar a falar de Instagram aqui, Isaac, aí eu vou me empolgar um pouco, entendeu? Ó, uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas sabem, e que muita gente inclusive pessoas da contabilidade, que já foi uma prática antiga, uma prática que as pessoas recomendavam, mas não mande suas redes sociais para os seus amigos. Não mande suas redes sociais para pessoas aleatórias que você acha que vão te ajudar com uma curtida, com seus funcionários. Qualquer pessoa que não seja o seu nicho, não mande suas redes sociais. Gente, hoje todo mundo fala, o algoritmo, mas ninguém de fato entende o que é o algoritmo, né? E o que ele é, pessoal? O algoritmo ele é uma ferramenta, uma máquina, que quer trazer a melhor experiência possível para quem estiver interessado naquilo que você está falando. Se você manda tráfego, né, conteúdo para pessoas que não têm interesse, que não têm aquela coisa verdadeira, sabe, aquele engajamento verdadeiro com o que você está postando, eles podem te ajudar por dó, por amizade, por achar que você está começando, então vai te dar um apoio. E aí, o que o Instagram vai entender? Opa, consegui uma curtida aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou entregar para mais pessoas desse tipo. Sim. E às vezes você mandou para um amigo que trabalha numa coisa que não tem nada a ver com o seu nicho. Você mandou para o seu funcionário que não está dentro do seu target. Então, ele vai começar a entregar pessoas parecidas com aquela. Não vai ter sucesso porque elas só entraram lá porque você pediu. E aí o seu Instagram nunca vai crescer. Por isso que a gente fala, nunca compre seguidores. Nunca fique mandando para pessoas que não estão dentro do seu nicho. Deixa a ferramenta trabalhar. Quando você faz uma publicação, parece que ninguém está sendo atingido. Parece que você não vai crescer. Mas se você continuar tendo uma sequência em um assunto específico, a máquina vai entender para quem é o seu público. A máquina vai entender para quem ela precisa entregar aquilo.
E quando ele tiver uma qualidade, uma retenção realmente boa, ela vai começar a crescer organicamente e normalmente. Por que os conteúdos hoje morrem? Por exemplo, eu postei um conteúdo há 3 dias atrás e agora já ninguém mais está recebendo. Porque ele fez ele entrega para um grupo seleto de pessoas, ele entrega para um grupo que é para teste. Se aquele teste não for passado, tempo de engajamento, se a pessoa leu a legenda, ficou lá realmente lendo, se ela comentou alguma coisa, enviou para alguém, ela vai falar, isso aqui não tem relevância, eu vou cancelar esse tipo de entrega. Agora, se você tem um público específico, digamos que seja seus seguidores ou as pessoas que interagem com você, e você conseguiu despertar alguma coisa nelas, vai entregar para um semelhante aqui, nem que seja 10 pessoas a mais, 15 pessoas a mais, e assim vai crescendo. Por isso que eu falo, gente, não suje sua base de clientes, não suje seus seguidores. Quer começar hoje no digital? Não conta para ninguém, deixa a máquina trabalhar. Ela vai entregar para alguém. Ou se você contar para alguém, conta para seus clientes. Aí sim, você pode mandar para seus clientes, porque eles são a base do que você quer, eles já compram de você. Então, eles te seguirem faz sentido. Outras pessoas, você ficar forçando engajamento, campanha para curtida, enfim, qualquer pessoa do tipo que eu já citei, não vale a pena. E mais uma vez, complementando o que o Isaac falou aqui, é uma rede social. E agora a gente chama também de rede de entretenimento. Porque as pessoas vão lá, pessoal, e elas começam a ver curiosidades, elas começam a ver algo que tem a ver com o dia a dia dela, ou que não tem a ver com o dia a dia, mas que seja interessante para ela consumir. Então, não é interessante para que você abra seu Instagram de contabilidade, e aí você olha para a tela fixamente e você fala, o lucro presumido, ele funciona assim, assim, assado. Na verdade, pessoal, o empresário não quer saber. E o seu nicho é o empresário. O que você precisa fazer é com o quê? Tá, beleza. Eu quero atingir pessoas que estão no lucro presumido. Quais são as dores dessas pessoas? O que elas querem saber sobre isso? O que impacta elas? O que de fato elas têm de benefício? Fala algo que está na vida das pessoas de uma forma que você falaria para um amigo. De uma forma que... Sabe quando você está tomando uma água, você está tomando um café, e aí alguém pergunta para você, nossa, eu tô chegando aqui no lucro presumido, será que pode acontecer alguma coisa comigo? Não sei o quê. Você fala, olha, pode acontecer isso, isso, aquilo. É assim. Você não vai olhar para a cara dela, ativar o modo robô e começar. É assim que nesse regime tá. Não, É uma pessoal. conversa mesmo. É né? literalmente uma conversa. E a pessoa se conecta com isso. Ela se conecta com aquilo que ela já conhece, com que ela tem memória afetiva. Ou seja, naturalidade. Ela não quer uma aula técnica sobre contabilidade. Ela quer saber como a contabilidade resolve a vida dela, se for interessante para ela. Conta uma historinha, pessoal. Sabe, eu já parei... Eu não... assim, eu não costumo contratar advogado. Não costumo. Mas, quando vem um perfil de advogado no Instagram, aparecendo para mim, e começa a falar sobre pensão alimentícia, começa a falar sobre alguma coisa de caixinha de pergunta, por exemplo, é algo curioso, é algo sobre o dia a dia, é algo que, não sei, instiga a curiosidade, porque é algo que não é uma aula, é só uma conversa. Alguém perguntou algo, ele está respondendo de maneira descontraída, mas ainda é conteúdo, ainda é algo que existe, é algo que está dentro da profissão da pessoa. Então, quando pensar em Instagram, pense, eu estou entretendo ou estou tentando demonstrar muita autoridade só falando termo técnico? Forçando a barra, né? Igual da outra pergunta. Exatamente. As pessoas se confundem, elas não precisam dar uma aula de faculdade no Instagram. Elas Tem que só falar precisam pegar exatamente pro nicho, né? O que o nicho tá consumindo ali. Não, por exemplo, eu não vou ver algo ali super técnico. Eu vou ver algo como eu sou ali no dia a dia. Então, é o que você falou, algo mais natural, né? Naturalidade. Não precisa ali forçar a barra, digamos assim. É que sabe o que, Amanda? As pessoas têm a mania de achar, meu público talvez não esteja no Instagram. Meu público não tá lá. Cara, por trás de todo CNPJ tem um CPF. E esse CPF tem vida. Ele tá no Instagram. Talvez ele não esteja com um perfil empresarial, mas ele está lá. Você pode ter certeza que uma hora ou outra você vai impactar ele. Só que com a estratégia certa e com a modalidade certa de fala, com o seu tom de voz, com literalmente conquistando esse cliente sem você achar que está conquistando ele. Só pegando na mão e falando, deixa eu te contar uma historinha. Você sabia que um cliente meu quase perdeu 300 mil reais por conta desse erro aqui? Você está contando uma história. Você não está falando, compre de mim, eu sou muito bom. Olha só como eu sou técnico. Olha só, eu decorei toda essa fala aqui do livro que eu li.
Não, cara, só pega na mão do cliente e fala, vem cá, deixa eu te contar um negócio aí que aconteceu com outro empresário, igual você. Vai se identificar, né? Exato. Vai pegar ali na Se você na dor. não gera identificação, você não gera conexão. E aí o Instagram serve pra nada. Exatamente, pra gerar conexão, né? Quando o Thiago falou que ia entrar em rede social, a gente sabia que ia ser isso. Literalmente podcast, né? Dentro do podcast. Vamos lá. Nossa próxima pergunta aqui, hein? É verdade que contadores que investem em marketing faturam mais? Essa foi também polêmica. Bom, o primeiro ponto é que a gente precisa deixar claro. Investimento em marketing, todo escritório faz querendo ou não querendo. Ele já investe em marketing. Se ele tem essa sala de podcast que a gente está realizando aqui, esse encontro hoje, é um investimento em marketing, porque é a imagem da empresa que está sendo exposta. Essa gravação de podcast é um investimento em marketing. O ponto é, muitas vezes, o escritório contábil ele não tem noção que ele está investindo nisso. Ele não tem noção que ele investe nisso. Toda vez que ele faz uma reforma no escritório, é um investimento tanto em marketing interno para os colaboradores, quanto externo para quem visitá-lo, ou se ele mostrar aquilo. O ponto em questão é, quem investe em marketing de forma estratégica, com pessoas ou com alguém que o auxilie para trilhar o melhor caminho, mostrando, por exemplo, olha, esse caminho aqui para você na sua situação não é tão adequado comparado a essa, tende a ter muito mais resultado. Mas é claro que, por exemplo, se você tem, seja uma agência, seja um gestor que está ali interno no seu escritório, o papel é 50% da agência, 50% do gestor, mas é 50% do dono. O dono do escritório é que tem muita responsabilidade sobre os resultados que virão das ações de marketing. Porque muitas vezes ele pode trabalhar as ações de marketing junto com uma agência, mas às vezes chega o lead ou chega alguma oportunidade querendo comprar o serviço e o atendimento é mal feito. Ou a venda não é realizada porque, por exemplo, já teve casos, por exemplo, o pessoal está rodando campanha de tráfego lá, aí chega o lead, olá, tudo bem? Quero saber mais sobre o seu serviço. A mensagem é 2 horas depois, olá, boa tarde, como vai? E aí, perde seu contato com o lead. Então, é um caminho em que você precisa sempre ter alguém que te direcione, seja um gestor interno, seja uma agência. O dono do escritório ele precisa estar voltado, pelo menos focado em pontos importantes e, principalmente, se ter um objetivo. Porque um dos pontos também é, você sai investindo, por exemplo, vou criar um Instagram, vou criar um YouTube, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá, mas por quê? Pra quê? Tem um objetivo. Ó, eu vou criar esse canal no YouTube porque eu quero publicar 2 vídeos por semana, 3 vídeos por semana com esse objetivo para esse público, porque hoje eu tenho 0 inscritos, daqui 6 meses eu quero ter pelo menos 100 inscritos, desses 100 inscritos, daqui depois outros 6 meses eu quero chegar já em 1.000 inscritos e dentro disso tem um canal de geração de leads. Então, para que eu gere leads nesse meu canal, eu preciso gravar esse tipo de vídeo aqui, esse outro tipo de vídeo aqui, esse outro tipo de vídeo voltado em quem? Palavra-chave específica para esse meu nicho que está buscando isso. Aqui você já teve muito mais estratégia do que, por exemplo, vou criar um canal e vou gravar vídeo e pronto. Existem as pessoas que fazem só esse caminho aqui de, vou criar um canal, gravar vídeo e tem resultado? Existe. Pior que existe. Tem pessoas que, por sorte, muitas vezes acabam tendo resultado dessa forma. Só que o caminho muito mais lógico, muito mais fácil é você fazer dessa outra forma que eu te apresentei, com você tendo toda uma estrutura e um planejamento. Porque quando você planeja, você sabe onde você quer chegar. Senão, qualquer lugar te serve. Então, para finalizar dessa pergunta, né, se marketing, querendo ou não, se quem investe em marketing tem mais possibilidade de resultado, tem se a pessoa tiver consciência do que está fazendo. Se ela só paga, seja um gestor interno, seja uma agência, e ela acha que, estou pagando aqui e acabou. Não, ela não vai ter resultado, ou dificilmente vai ter resultado. Porque o ponto também é, para você, o que é resultado? Às vezes, resultado pode ser o lead chegando, mas às vezes você pode imaginar o resultado como uma venda. E a venda não depende só do marketing. O marketing ele vai trazer, ele vai atrair. Mas quem vai vender é você. Quem vai vender é o dono do escritório, seja o SDR, seja o vendedor. Então, aí que está o ponto também. Às vezes, resultado para marketing, para um escritório contábil, na visão, pode ser só branding ou posicionamento de marca. Como aquela marca vai querer ser vista ou lembrada perante as outras. Então, por isso que definir estratégia é muito importante.
Qual que é o foco da sua estratégia? Sabendo isso, você consegue saber se você teve melhor resultado ou não. E o principal que eu não citei, e que é fundamental, é você saber aonde você está. Porque não adianta eu hoje não ter nenhum canal no YouTube, não ter nada, e amanhã, um dia depois, já ter 1.000 inscritos, 2.000, 1 milhão de inscritos no meu canal com 1.000 visualizações. Pode acontecer? Pode, porque a internet ela é meio maluca em alguns pontos. Só que a lógica que a gente conhece é que não é assim. Você precisa estudar o seu mercado, estudar o tamanho do teu público, estudar as possibilidades que você tem naquela área. É um caminho, né? Igual você falou, onde você tá e aonde você quer chegar. É como se fosse uma projeção. E o marketing, ele vai ser ali um bracinho. A gente faz a ponte, né? O resto, a gente também precisa da participação, né? Muitas pessoas, às vezes, chegam aqui achando que, de fato, vai resolver ali tudo, né? Vai resolver ali 100%. Mas o que você falou, Isaac, o que é o seu 100%? Qual que é o seu resultado? Onde você quer chegar? Então, precisa ter essa consciência que ele ajuda, mas ele precisa também de uma pessoa. Um trabalho ali a 4 mãos, né? A gente fazendo e a pessoa ali também tendo essa visão, digamos assim, né? Exatamente. Vamos lá. O que os escritórios de contabilidade que mais crescem no Brasil estão fazendo de diferente? Essa foi também, olha, muitas perguntas crocantes. Com certeza. É que se você falar os que mais crescem, tem muitos que crescem, né? Você consegue fazer um ranqueamento, você sabe as pessoas mais famosas. Já vem na cabeça alguns que eu tenho certeza que vocês já estão pensando neles. Mas, cara, todos eles têm um padrão. O padrão é, eles são presentes no digital. Ponto. Se eles têm um canal no YouTube, se eles têm um site bem otimizado, se eles têm redes sociais presentes, eles estão presentes no digital. Hoje eu não consigo pensar, aliás, acho que não dá nem para lembrar de um escritório que cresce muito sem posicionamento digital. E eu não vou nem falar só da contabilidade, pessoal, vou falar empresários de maneira geral. Se você não está expandindo através do digital, você não está usando todo o seu potencial. E aí, qual que é a grande dificuldade das pessoas? Elas estão olhando isso, elas estão vendo que as pessoas estão posicionadas no digital, elas estão vendo que eles fazem YouTube, que eles gravam vídeo, que eles estão lá com um grande orçamento para esse tipo de marketing, para esse tipo de visibilidade, mas elas congelam. Elas falam assim, poxa, acho que não é meu momento, mas ele só faz isso porque ele é grande. Mas é o contrário, eles só são grandes porque eles fazem isso. Entende como é inverso o pensamento das pessoas? Elas falam, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver crescendo meu escritório, eu vou começar a investir em marketing. Cara, marketing é literalmente o caminho para você seguir e você ser um dos grandes escritórios, um dos grandes do Brasil, um grande empresário de maneira geral. É que as pessoas, elas acham que, eu não tenho dinheiro para investir agora. Talvez você só não tenha dinheiro porque você não investiu antes, entende? E as pessoas começam a colocar empecilhos que não deveriam existir. Vamos pensar, Amanda, agora num shopping. Por exemplo, por que uma pessoa hoje tem uma loja, tem um escritório dentro de um shopping? Você consegue pensar em um motivo? Porque ela quer vender? Sim, porém, ela está posicionada em um lugar que passam muitas pessoas, certo? Certo. É para isso que o shopping serve. As pessoas vão passear, elas vão querer comprar alguma coisa, elas olham as lojas ali porque tem um grande fluxo de pessoa, um grande tráfego de pessoas. Então hoje, o maior shopping do mundo é a internet, que as pessoas estão lá. Só que quem está no shopping está pagando um aluguel muito caro. Qual que é o aluguel que você paga de estar na internet? Tem coisas que só o seu tempo paga. O tempo de você fazer um trabalho de orgânico, um trabalho de você realmente tirar algumas fotos, fazer alguns conteúdos. É só o seu tempo e nem isso você está dando. Você entende como que a mentalidade das pessoas é muito limitante de alguma forma? Tem pessoas que pagam muito caro, porque um aluguel de shopping não é barato, só para serem vistas por pessoas que estão passando, que tem um grande fluxo de pessoas ali. Só que quando você está na internet, você está com esse grande fluxo de pessoas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, aonde elas estiverem. Se elas estão com a família, se elas estão assistindo um filme, se elas estão fazendo qualquer coisa, elas estão no celular. Você pode aparecer para essas pessoas. E você escolhe não aparecer. Por quê? Porque você tem uma crença que você só pode fazer isso depois que você for grande. Quando, na verdade, você só não está crescendo porque você não está lá. Por uma escolha também, né? Igual você disse, as pessoas têm escolhas. Então, se elas não estão recebendo ali, é porque, de fato, ela escolheu isso.
Exato. Talvez, igual você falou, às vezes não quero gastar agora com isso. Mas não é um gasto, é de fato ali um investimento, né? A gente sempre fala disso. É que sabe o que é, Amanda? Se você parar pra pensar, hoje tem um discurso assim, ó. Ah, mas não chega o meu cliente, meu lead não é qualificado. Ah, mas a pessoa que chegou não era bem aquilo que eu queria. Eu vou usar de novo o mesmo exemplo. Se você tem uma loja ou um escritório em um shopping ou um grande centro comercial, o tráfego de pessoas que está passando ali, todos eles são seu cliente? Então, passa muitas pessoas na frente da sua loja, muitas pessoas na frente do seu escritório, para que às vezes uma ou duas entre, de fato, converse com você, para que feche uma. Mas quando é na internet, você está gastando o mínimo e está cobrando o máximo. Você está colocando um valor ali de esforço, não estou nem falando de dinheiro ainda, tá? Estou falando de esforço. Sim. Você grava poucos vídeos, você coloca pouco conteúdo, você pensa pouco na hora de você fazer as suas redes, e aí você fala, poxa, mas não tô tendo levantada de mão, poxa, mas as pessoas não estão vindo bem qualificadas. Cara, às vezes até veio, só que você não conquistou ela. É a mesma coisa de um centro comercial, de um shopping. As pessoas vão passar e vão olhar. Elas não são obrigadas a comprar e não são obrigadas a entrar. Porém, elas estão ali. E E vai o ficar na tanto mente, de né? gente que passa por dia para chegar aquele lá é a mesma coisa que acontece dentro da internet. As pessoas só não conseguem imaginar isso acontecendo. Elas acham que literalmente só tem pessoas desqualificadas ou ruins passando na vitrine delas, nos lugares que elas estão posicionadas. Mas não é. De repente, ao jeito que você está se posicionando e aquilo que você está entregando, a pessoa não ainda viu o valor ainda. Mas tem um caminho para isso. E é esse caminho que as pessoas deveriam perseguir, entende? Às vezes só não é o momento, né? Porque contabilidade, igual o Isaac falou, é confiança. Então, às vezes não é o momento, mas ela vai ficar ali, é igual um relacionamento. Você fica ali paquerando, até o momento que você de Nossa, fato... ó, por exemplo, nós temos clientes aqui hoje que fecham muito campanha de tráfego pago. Sim. Tenho muito feedback referente a isso, de clientes que falam, poxa, eu fechei com um cliente hoje que veio de campanha 3 meses atrás. Exatamente. Às vezes, pessoal, você está falando de uma contabilidade, você está falando da vida de uma empresa, você está falando da saúde financeira dela. Ela vai entrar em contato hoje com você, amanhã você já quer que ela feche. É uma ansiedade grande, eu sei que é difícil a gente pensar, pô, meu dinheiro tá indo, não sei o quê. Mas, cara, também são vidas, também é uma empresa, também tem a questão de você conquistar ela. E você não quer nem passar por essa sedução, você não quer nem jantar com a pessoa, sabe? Você quer, ó, te conheci hoje, se você não fechar hoje, você é desqualificado, eu te odeio, por que você é assim? Entende? E até um ponto, o exemplo do shopping ele é muito bom, por quê? Suponha que você tem seu escritório, talvez não num shopping, mas na Avenida Paulista. Muitas pessoas vão passar por ali e talvez você consiga receber no seu escritório, num mês, talvez 200 pessoas, se você for um escritório que receba pessoas. Agora a pergunta é, quantas pessoas você pode receber no seu site por mês, sem ter esforço físico de ter que alguém atender? Porque você pode ter, por exemplo, dentro do seu site, uma IA que vai respondendo as dúvidas do seu cliente ou do seu futuro cliente. Exato. E ajuda bastante, né? Não, e sem falar que eu acho que a mentalidade das pessoas em questão de investimento é muito segmentada. Igual o Isaac tá falando. Pensa que você vai fazer um escritório na Avenida Paulista. O que você vai gastar? Aluguel, placa, design de interiores, recepcionista, funcionários. Você vai montar uma estrutura para esse escritório, certo? Aí você vai lá, fala, pô, agora eu vou me posicionar no digital. Mas eu quero gastar no máximo R$1.000. Entendeu? Eu quero gastar no máximo R$1.000, não aceito mais do que isso e eu quero muito resultado. Sendo que se você estivesse colocando um escritório grande, numa grande metrópole, etc., você estaria pensando e aceitando gastar muito mais do que você gastaria no digital, que é o seu escritório online. Então, assim, a mentalidade das pessoas está mudando. E os grandes escritórios já perceberam, e você sabe de quem eu estou falando, você já tem... Assim, ó, eu pensei, você já sabe quem é. Só que eles já viraram essa chave. A maioria das pessoas ainda não. Só que aí elas culpam outros fatores ao invés de falar, pô, eu posso começar para chegar até ali daqui a pouco. Meninos, tá ficando muito bom, porém a gente precisa ali encaminhar para a última pergunta, tá bom? A gente falou muito sobre as ações, sobre o que fazer, como fazer, mas perguntaram bastante como que a gente mede essas ações ali dentro do marketing, as métricas, como que vocês me ajudariam em relação a isso? Bom, primeiro de tudo é lembrar daquilo que a gente falou lá atrás.
quais são as métricas que você tem buscado? Quais são os resultados que você tem buscado? Porque as métricas derivam diretamente dos resultados. A gente pode falar sobre impressões, sobre cliques, sobre CPC, a gente pode falar sobre CTR, mas muitas vezes, o que isso significa para você ou para aquilo que você quer no final? Se você tem um objetivo de leads, se você tem um objetivo de conversão em vendas, tudo depende do quê? Do quanto você consegue mensurar isso. No marketing digital, o melhor do digital que a gente sempre fala é que no digital você pode mensurar isso. É possível de ser mensurado. Você consegue ter a ciência disso. Se você não tem hoje o conhecimento sobre essas métricas, ou se você hoje não entende, você precisa procurar alguém que entenda e te explique. Seja um marketing interno, que é o caso que alguns buscam, ou uma agência, um parceiro que vai te explicar, que vai monitorar esses dados para você. Na ADPG a gente faz isso, em todos os nossos produtos ou serviços a gente sempre tenta trazer para o cliente quais são os resultados que ele tem tido com aquilo, seja, por exemplo, no Instagram, seu perfil teve esse volume de engajamento baseado nessa quantidade de postagem, nessa quantidade de curtidas e nessas ações que foram realizadas. Isso te gerou isso de crescimento de seguidores, por exemplo. Trazendo o caso, talvez, de campanhas patrocinadas. Olha, nós trabalhamos esses 3 criativos, o seu resultado de geração de leads foi esse aqui, você teve esse número de impressões no seu anúncio, esse número de pessoas foram alcançadas. Você traz para ele uma visão, só que a diferença de você ter um parceiro é que a gente tem, por exemplo, pessoas como o Thiago, que vão lá e vão te explicar o que é cada coisa. Porque se você chega e, por exemplo, Thiago, só manda o relatório, tá aqui o seu relatório, é isso aqui. Aí você lê lá, você vai falar, mas o que é isso aqui? O que significa cada coisa? Você vai ficar com dúvida. Se você fica com dúvida, você vai pesquisar em outros lugares, ou às vezes nem vai pesquisar e não vai entender, não vai fazer sentido para você. Então, cada vez mais você começa a pensar, poxa, tudo isso que eu estou fazendo, será que está adiantando? Então, por isso que ter um parceiro que te ajuda e te explica faz toda a diferença. É claro que existem métricas principais que você precisa saber, como ROI ou CAC, né? Só que um ponto muito importante, muitos escritórios contábeis, eu acredito que o Thiago passe muito por isso lá no time de tráfego. Ele vai lá, ele gera os leads, ele traz a demanda, o cliente vende. Aí o Thiago chega e pergunta, beleza, qual que foi o ticket médio, qual que foi o valor, como foi a venda? O cliente não passa a informação. Sim. E aí, com base nisso, como que ele vai saber, ou como que a gente vai saber que as nossas ações, querendo ou não, estão se resultando também em ações de venda? Porque o nosso sonho sempre é que todo cliente nosso venda, que todo nosso cliente prospere, porque isso traz o quê para nós? Mais resultado também, mais prova social. Sim. Só que para que a gente também possa ajudar o cliente, fora com as métricas de marketing que a gente informa, a gente precisa das métricas de venda. E é irônico, né, Isaac? Porque o contador, ele muitas vezes faz BPO financeiro, ele faz controladoria de resultado para os clientes, mas aí quando é para o próprio escritório, ele fica devendo métricas, ele fica devendo algum tipo de análise para resultado de vendas, resultado de caixa. E a gente só tem assim, o lead entrou, eu falei com ele, o que aconteceu depois, a gente não tem essa informação, e nem ele mesmo tem esse controle de fato, né? É um processo que ainda é muito novo, eu acredito, o contador mexer com marketing. Por quê, Amanda? O contador, ele colocou na cabeça assim, eu sou uma necessidade. Todo contador pensa que é uma necessidade porque é de fato, todo empresário precisa de um contador. Sim. Só que não é porque você tem um serviço de necessidade que todo mundo ao redor vai precisar de você especificamente. Então eles não se veem na necessidade de vender o produto, só de reter a demanda. E eu falo produto, é serviço, né? Mas ao mesmo tempo eu digo assim, cara, o que você está anunciando, o que você está vendendo, o que você está comunicando para as pessoas, tem um porquê de estar ali. E se você não explica, não fala o valor que isso tem, você não consegue captar mais clientes. E é aí que tem que virar a chave. Se o contador não entender que, por mais que eu seja necessidade, eu tenho que mostrar por que eu sou necessário e por que eu consigo ser mais necessário do que o coleguinha que está se vendendo. É aí que entra a questão de análise, sabe? Questão de marketing, questão de análise e resultados. E uma coisa que bate muito é que hoje a gente tem o growth, que é o que é o growth, pessoal? Crescimento. Crescimento em questão de dinheiro, crescimento em questão de resultado de lead, crescimento comercial de fato. E a gente tem o branding, que é o posicionamento da sua marca, e a gente tem o posicionamento seu, pessoal mesmo, como você se posiciona nas redes como líder de uma marca, ou como rosto de uma marca, etc. E aí o pessoal me pergunta muito, poxa,
Como se metrifica o branding? Como se faz essa métrica? Porque lead, venda, comercial é tudo número. Mas e o Sim. branding? Muitas vezes, se você está sendo reconhecido nos seus comentários, no seu Google Meu Negócio, se você está sendo reconhecido até na rua, por exemplo, vamos supor que você faça uma ação local. Você faça uma ação de marketing para a sua região, para 1 quilômetro, 3 quilômetros, faça um tráfego que só vai atingir aquele público, ou então que você começa a aparecer muito nos seus vídeos orgânicos naquela região. Daqui a pouco você vai comprar um pão, você vai na padaria, você vai no mercado, você vai em algum lugar. O pessoal fala, não é você que grava vídeo de contabilidade? Não é que você é aquela pessoa que começou a falar daquela história de tal empresário? Você vai ser reconhecido na rua. E isso é métrica de branding. É uma métrica orgânica. Você não vai colocar necessariamente numa planilha. Só que do mesmo jeito que as pessoas começam a te reconhecer e começam a te colocar como referência, como lembrança, isso é uma métrica de branding. Sim. Então você tem que saber o que você quer analisar para você colocar como pauta de análise. Primeiro, você tem que ter muito bem definido o que você quer de comercial, de growth, e como você quer ser reconhecido de posicionamento, de branding, e unir os dois mundos, né? O melhor dos dois mundos. Então, essa questão de análise é muito da onde você quer olhar e o que você quer de objetivo. Você pode ter tudo? Pode, mas vamos falar de uma coisa de cada vez para que você seja mais assertivo, entende? Entendo, sim. É bem bacana, né, essa questão das métricas, porque a gente entrou numa reunião, eu e o Thiago, esses dias, e a cliente falou, você tá famosa, vejo sempre seus vídeos se maquiando. Então, é interessante porque a gente precisa saber o que o Isaac falou muito aqui, sobre o objetivo, onde você tá e onde você quer chegar, né? Então, isso é bem interessante. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Agradeço muito, foram pessoas selecionadas por mim, tá bom? E muito especiais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem também, tá foi um bom? prazer estar aqui, prazer viu, estar mano? aqui. Muito obrigado por tudo, pelo pessoal que mandou pergunta também. E aí, se eles quiserem mandar mais, tem que ir para onde? Ó, eu vou disponibilizar pra vocês, né, pro pessoal ali no Instagram do Grupo DPG. Então, se você ainda não segue, tá perdendo, hein? Vou disponibilizar lá, porque o nosso próximo episódio, como teve também algumas perguntas, a gente vai selecionar mais pra gente estar respondendo aqui com vocês, tá bom? Então, meu próximo convite pra vocês. Espero que vocês voltem, tá bom? Muito obrigado, viu? Imagina. Pode deixar e não esquece, se você gostou desse vídeo, de curtir o vídeo. Se o vídeo fez sentido pra você, manda pra outro contador, ou seja, compartilha com ele. E claro, se inscreve aqui no canal do Grupo DPG pra não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. E ativa o marketing sininho. dele, fez o marketing dele. E outra, se vocês querem que ele volte, também deixa aqui, né, pessoal? Uhum. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.